Seja bem-vindo, Rafael. E também gostaria de anunciar a presença aqui da nossa amiga Silvana Lumiar. Boa noite, Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, Carlos. Boa noite, toda a equipe. E parabéns pela mudança aí no programa novo, tô sabendo. Isso aí. E vim prestigiar, vim correndo, tá esbaforida, tá dando aula de dança cigana. Vim voando aqui para poder prestigiar. Sua presença nos alegra. Que bom. E o Rafael Sconelli, ele é um mestre em Cabala, e ele vem aqui falar hoje sobre... primeiramente eu queria que ele se apresente, fale o início da sua trajetória. O início da minha trajetória se deu desde a infância, porque nós, na tradição judaica, a gente tem o costume de, desde o princípio, você começar a ser instruído nos mistérios espirituais. Não é à toa que dentro do judaísmo, no judaísmo, a maioridade espiritual para o homem acontece aos 13 anos e da mulher aos 12. E por isso nós temos uma preocupação e uma importância muito grande. A gente rende muitas homenagens à figura do mestre. Os primeiros mestres são nossos pais e os nossos avós. Então a minha avó tomou uma iniciativa muito grande em me introduzir. Quando eu era pequeno, eu costumava subir nas estantes, e ela falava que quando eu subia nas estantes para pegar os livros dos meus pais, eu não pegava a historinha da Mônica, do Cebolinha, nem nada disso. Eu ia pegar livros como o Zohar, a Torá, o Sefer Yetzirah. Então, quando eu caí uma vez com um livro desses na mão da estante, minha avó disse: vai ser cabalista. E aí acabou acontecendo isso. Fui preparado desde a infância, tive um tempo no exterior, aprendendo esse conhecimento. E hoje, como o nosso querido rabino Isaac Luria disse, no século XVI, a partir de agora, esse conhecimento ele não só será restrito a mulheres e homens do povo judeu, mas para homens, mulheres e crianças de todos os povos. Estamos aqui cumprindo essa profecia, ensinando Kabbalah para todas as pessoas. E eu fico muito feliz também porque, como você mesmo colocou, você é o primeiro cabalista que coloca numa região não nobre, aqui no Meia. Qual o local do Meia que você está ministrando seus cursos de Kabbalah? A gente está, desde que a gente começou a fazer um trabalho forte aqui no Brasil, a gente se posicionou em Copacabana, mas havia um imóvel da minha família, os antepassados aí da família têm raiz no Meia, as primeiras colônias aí, então a gente tem uma sala lá, e a partir do momento que essa sala vagou, eu não pensei em duas vezes em dar acesso às pessoas dessa região a Kabbalah, porque nós acreditamos, o próprio nome da Kabbalah vem de Kibel. Kibel significa duas coisas, tradição e receber. Então uma tradição que se recebe é a Kabbalah. E a Kabbalah, ela está ao alcance de todos, ela deve estar ao alcance de todos. A gente lê aqui, a gente está com a Torá, e na Torá é dito aqui: desvenda meus olhos para que eu possa perceber as maravilhas de tua Torá. Eu sou apenas um peregrino onde a terra não me ocultes teus mandamentos. Então a gente vê desde a Torá e dos escritos bíblicos, Davi e outros sábios fazendo referência a esse conhecimento secreto, que é a Kabbalah. E hoje, como os nossos profetas e sábios dizem, a Kabbalah está ao alcance de todo mundo. Então nada melhor do que tirar o conhecimento das áreas nobres, manter lá também, mas trazer para outras pessoas, para as pessoas terem acesso. Em que momento esse conhecimento que estava restrito ao povo judeu começou a circular por não-judeus? É muito interessante. Muitas vezes as pessoas associam a Kabbalah simplesmente ao judaísmo, mas a Kabbalah ela nasceu antes de existirem judeus. A gente diz que a Kabbalah é o conhecimento com o qual o Criador brindou a humanidade. Os seres humanos utilizaram esse conhecimento. Só que a humanidade, em alguns setores, isso é ressaltado quando a gente vê Sodoma e Gomorra, vê os confrontos, a gente vê Torres de Babel também, pessoas utilizando os profundos conhecimentos iniciáticos do Criador, que revelam justamente a natureza de por que a gente está aqui, quem é Deus, e o que a gente tem que fazer para voltar ao caminho dele. Pessoas utilizaram esse conhecimento de maneira muito negativa. Mas a gente vê o resquício desse conhecimento com pessoas que não eram judias, como Hanor, o famoso Enoque, Noah, Noé, até que ele vai chegar num homem chamado Abraham Avinu, o profeta Abraão. E na verdade a gente vê o povo judeu como um povo que foi criado para guardar esse conhecimento, tomar conta desse conhecimento e iniciar
toda a humanidade quando esse momento fosse propício, a chamada Era de Aquário. E esse momento é agora. Existem pessoas aqui, que conhecem você e uma parte do nosso público que não tem esse privilégio de te conhecer. Então eu gostaria que você falasse, antes de você voltar a falar de Cabala, um pouquinho da sua formação. Bom, a minha formação é bem vasta. Minha formação é na área religiosa. A gente tem uma formação bem sólida dentro do judaísmo, uma formação também dentro da comunicação, não jornalismo, mas mais na área de publicidade. E a minha solidez realmente é essa, porque eu tive, graças ao Criador, eu tive a oportunidade de ter grandes mestres. E o cabalista, ele homenageia os mestres. Na Kabbalah, a Kabbalah se pauta o tempo todo sobre uma relação chamada Rav e Haverim, mestre e discípulo. Porque Kabbalah não é uma aula comum, não se dá aula de Kabbalah. A Kabbalah é uma transmissão. Se as pessoas entenderem e perceberem, elas vão ver que esse conhecimento da Kabbalah mora em todas as tradições. Se você quiser ser tarólogo, você tem que conhecer a árvore da vida. Se você quiser ser astrólogo, isso vai te remeter a Kabbalah. Se você é Wicca, isso te leva para Kabbalah. Se você é celta, você estuda a árvore da vida. Se você é religioso, você chega a Kabbalah. Se você é maçom, você chega. Se você é Rosa Cruz, você também chega. Então a gente tem que entender, se todas as sabedorias religiosas, místicas, esotéricas, iniciáticas levam a Kabbalah, essa sabedoria deve ter algum valor. Então a minha formação é toda nesse sentido, de transmitir a Kabbalah para os meus alunos e para os meus discípulos. E eu me preparei muito bem para isso. Me preparei durante 12 anos, só para isso. Fui discípulo durante 12 anos para poder ter a humildade de um dia poder ser mestre. Você pensa que quando você é mestre de alguma coisa, você manda. Pelo contrário, quanto mais mestre você é, mais bitul você tem que ter. Mais autoanulação. E é isso. Eu queria saber se o Marcos Veda, o Lumiar, alguém teria alguma pergunta que ouviu alguém. Volte o microfone para o nosso amigo Veda. Volte o microfone para o nosso amigo Veda. Rafael, eu fico muito contente que essa visão agora, vindo também aí da Cabala, do judaísmo, porque a gente está vendo esse despertar, né, em todas as religiões. Eu acho que essa era agora vai caminhar para uma reintegração entre os povos, e principalmente de uma nova visão aí em questões religiosas também. A gente vai caminhar agora para tentar olhar além daquilo que está separando. Eu vejo vários grupos trabalhando isso. Fico muito feliz que também vocês agora chegam aí abrindo esse conhecimento. E talvez eles tenham chegado até antes e os outros não tenham percebido. Exatamente. Uma questão. O que seria a Cabala? O que a Cabala poderia apresentar ao mundo para fazer o homem se reintegrar a Deus? Na verdade, tudo. Porque a Kabbalah é a primeira sabedoria que integra verdadeiramente Criador e criatura. Simplesmente porque a Kabbalah, ela te ensina quem é o Criador de verdade, ela te ensina quem é você e por que você está aqui, e ela resgata esse laço, ela une as pessoas. E uma das maneiras que a gente tem de apresentar a Kabbalah e a força que a Kabbalah tem é quando a gente vê a própria conexão entre Kabbalah e as Escrituras. A Kabbalah é a única sabedoria que revela a verdade oculta por trás das Escrituras. Então, se você tem, por exemplo, Moisés subiu no Monte Sinai, adquiriu o conhecimento de Deus e transmitiu toda aquela sabedoria do Monte Sinai para as pessoas, que hoje é conhecida como Torá e 10 Mandamentos. A própria palavra Monte Sinai, a gente fala em hebraico Hirtur. Hirtur significa pensamento elevado. Aí você chega à seguinte conclusão: será que Moisés realmente subiu o Monte Sinai? Ou ele alcançou um pensamento, um estado meditativo que permitiu a ele receber aquela sabedoria? Nós, cabalistas, acreditamos que o estado meditativo levou a isso. A gente acredita que a Torá e as Escrituras, elas estão escritas de uma maneira literal, mas aquilo nada mais é do que um código metafísico que exige e mostra a você como revelar a natureza. Você tem também outro exemplo. O povo judeu atravessou o mar. Atravessou o mar e do mar ele foi para o deserto. Aquele povo era cativo no Egito. Se você quiser e você for literal, você vai acreditar que verdadeiramente o mar abriu. Só que, se a gente entender o esoterismo da coisa, a gente vai ver que Egito, em hebraico, a gente fala Misraim.
Misraim significa estreito. Então o que o Egito